Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para estar presente neste colóquio, muito especialmente ao meu amigo José Francisco Rodrigues e aos organizadores Henrique Oliveira, Mário Branco e Carlota Simões, para de seguir a manifestar a enorme honra que significa estar aqui presente neste espaço, que aliás é absolutamente magnífico. Num ciclo de palestras sobre matemática e património cultural, falar da relação da arquitetura com a matemática leva-me a pensar e evocar determinadas obras arquitetónicas que, pela sua manifesta qualidade, atingiram um valor cultural e simbólico que as permite considerar como parte integrante do património da humanidade e, dentre essas, destacar aquelas em que o perfume da matemática contribuiu para lhes conferir esse estatuto. A expressão perfume da matemática, reparo agora, é algo que de matemático nada tem. E peço desculpa por isso. Mas quero com isto apontar para um tipo de relacionamento da arquitetura com a matemática devidamente calibrado, isto é, mais subliminar do que literal, pela sua adequação à circunstância em que acontece, mas nem por isso menos determinante. Creio que esta asserção ir-se-á clarificando ao longo do discurso. Em primeiro lugar, convém esclarecer que a arquitetura e a matemática são duas disciplinas condenadas a relacionar-se uma com a outra. A via mais direta de interligação é, obviamente, a geometria, embora haja outras. Se a geometria pode ser definida como a ciência do espaço, e sendo o espaço tridimensional a matéria-prima da arquitetura, já se vê que a relação da arquitetura com a matemática é, por assim dizer, uma inevitabilidade. Mas, como é óbvio, não é esta a questão. O que nos interessa verdadeiramente é explorar a qualidade desta interação e detectar situações notáveis em que a intencionalidade subjacente a esta relação interdisciplinar se torna manifesta e se constitui como valor acrescentado à significação da obra arquitetónica. E uma obra arquitetónica significante será, seguramente, uma obra que a humanidade já fez sua, catalogando-a como património. A relação da arquitetura com a matemática, tendo subjacente a questão da representação, abrange uma larga gama de tópicos e registra-se a diferentes níveis do projeto, desde a definição dos conteúdos à configuração final dos espaços. Importa-nos, então, relevar aqui a importância desta relação disciplinar nas diferentes instâncias no processo de produção do objeto arquitetónico, seja ao nível da sua programação, do seu desenho ou mesmo da sua materialização construtiva. Tendo como referência a produção teórica no âmbito do tema arquitetura e matemática, é possível elencar um conjunto de tópicos bastante diversificado e variado, que têm sido tratados, por exemplo, no âmbito das conferências bienais iniciadas em 1996, Nexus Relationships Between Architecture and Mathematics, bem como no Nexus Network Journal. A lista é extensa, como se pode ver na imagem. Sobre cada um destes temas, poderia enumerar um conjunto de estudos muito significativos, mas, dada a limitação de tempo e atendendo ao tema deste encontro, decidi escolher o tema da proporção, do qual derivam os sistemas proporcionais, para a seguir destacar 3 obras arquitetónicas de exceção, de diferentes épocas, em que um determinado sistema de proporções está na essência da sua concepção. A escolha de 3 exemplos foi determinada pelo recurso àqueles que, segundo me parece, serão os 3 sistemas proporcionais mais relevantes. Agora aqui eu peço desculpa porque devia ter escolhido 3 exemplos nacionais, mas são 3 exemplos europeus. Primeiro é o sistema de proporções pitagórico-platónico, sendo a obra escolhida São Francesco della Vigna de Veneza, de Sansovino, cuja fachada é de paládio. O sistema de proporções áureas, sendo a obra escolhida o convento de La Tourette de Le Corbusier, com a colaboração de Xenakis. O sistema de proporções plásticas, sendo a obra escolhida a ampliação da abadia de St. Benedictusberg de Vals, de Hans van der Laan. Antes de referir cada um destes casos, gostava de alertar que a proporção em arquitetura
é imanente à própria arquitetura. Pode ser tratada em modos estritamente matemáticos, com certeza, e a obra arquitetónica estruturar-se segundo um sistema proporcional, mas antes de qualquer outra consideração, há que ter em conta a relação do homem com o espaço, ou das dimensões do corpo com as dimensões do espaço. A esta relação chamam os arquitetos escala, e este é um aspecto essencial da arquitetura. Se entrarmos na igreja do convento de La Tourette, que, de uma maneira simplificada, corresponde a um espaço paralelepipédico, a escala será uma das características espaciais que nos transporta para algo transcendente. Pensei que há também a luz, a textura dos materiais, a acústica do espaço, o calor, as relações de cheios e vazios que se recortam nas superfícies envolventes, como há, obviamente, a tentativa mais do que conseguida de dar cumprimento a uma função transcendente em si mesma. Acresce ainda nesta imagem uma escultura de Anish Kapoor. Naturalmente que, num espaço com as mesmas proporções, mas com um fator de redução de 50%, por exemplo, a sensação espacial que aí se teria seria completamente diversa, precisamente porque a escala havia sido dramaticamente alterada. Não é, aliás, por acaso que, em regra, os sistemas proporcionais se constroem a partir das dimensões relativas do corpo humano, sendo o caso mais paradigmático o das proporções vitruvianas, que conheceu múltiplas ilustrações ao longo do tempo, sendo a mais célebre a de Leonardo da Vinci, mas há também que não esquecer o sistema modular de Le Corbusier. Não haverá ninguém nesta sala que não saiba que a proporção é a equivalência de razões, conforme a definição de Euclides formulada na sua teoria das razões e proporções. Como saberá do cariz primordial que Platão lhe conferiu no diálogo Timeu, ao descrever como o demiurgo combinou os elementos para formar o corpo do mundo. Diz assim no diálogo: assim como os sólidos são sempre ligados por dois termos médios e nunca por um só, o Deus pôs a água e o ar entre o fogo e a terra e fê-los proporcionais um ao outro, na medida do possível, de tal modo que, assim como o fogo está para o ar está para a água, e assim como o ar está para a água está para a terra. E foi assim que ele compôs um céu visível e tangível. No entanto, será provavelmente menos evidente o que se entende por sistema proporcional e, sobretudo, como se processa a aplicação de um sistema proporcional em arquitetura. De acordo com Richard Padovin, os sistemas proporcionais em arquitetura podem ser definidos como métodos de ordenar as relações entre as medidas de um edifício ou objeto arquitetónico, compreendendo também as relações entre as formas bi- e tridimensionais a que estas medidas dão origem. De qualquer modo, não se trata apenas de uma redução do número de medidas e de formas ao mínimo, mas de um processo de alcançar a unidade a partir da multiplicidade de diferentes elementos. Os sistemas proporcionais podem assim ser encarados como instrumentos para combinar a ordem e a complexidade, sendo que a ordem sem complexidade é pouco consequente, para não dizer monótona ou mesmo aborrecida, e a complexidade sem ordem arrisca-se a resultar no caos. À partida, pode aceitar-se que um sistema proporcional é o resultado de um uso repetido de uma determinada proporção, como será o caso da proporção contínua utilizada por Platão para descrever a criação do mundo. Em arquitetura, porém, o expediente para tornar um sistema proporcional mais articulado e gerador de um maior leque de possibilidades aditivas e multiplicativas pode obter-se não apenas de uma, mas a partir do entrelaçamento de duas progressões geométricas. Genericamente, qualquer sistema proporcional pode ter como base geradora uma tabela deste tipo, conforme bem identificou Padovin. Se, nesta mesma tabela, considerarmos x igual a 2 e y igual a x mais 1, obtém-se o sistema renascentista de proporções pitagórico-platónicas. Com efeito, esta tabela é o resultado do desenvolvimento do lambda platónico, o reflexo da alma do mundo, a qual, por sua vez, tem por base as consonâncias musicais pitagóricas. Ora, no âmbito deste sistema proporcional, baseado nas consonâncias pitagórico-platónicas e construído a partir da razão de números inteiros,
2-1 correspondente ao diapasão, 3/2 ao diapente, 3/4 ao diatracerão, 9/8 ao tom, e que foi sendo progressivamente enriquecida com outras razões que preenchem integralmente a escala diatónica, seria possível referir uma quantidade apreciável de obras arquitetónicas e também espaços urbanos, mas não há dúvida de que San Francesco della Vigna, devido à existência do famoso Memorando de Francesco Giorgi, dedicado ao projeto de Jacopo Sansovino, evocado por Rudolf Wittkower, não deixa quaisquer dúvidas quanto à utilização intencional destas consonâncias, com referência ao dimensionamento dos espaços da Igreja, e de como esta linguagem era assumida com perfeita naturalidade, sob a convicção de que um templo, como um microcosmos, deveria refletir a música celestial do macrocosmos matematicamente ordenado. Basta destacar o parágrafo inicial para que não nos restem quaisquer dúvidas. 1 de abril de 1535. Com o objetivo de construir o edifício da Igreja com as proporções mais harmoniosas e convenientes, sem alterar nada do que já está feito, proponho que se proceda da seguinte maneira. Gostaria que a largura da nave fosse de 9 passos, sendo a nave o quadrado de 3, o número primeiro e divino. O comprimento da nave, que deverá ser de 27 passos, formará uma proporção tripla equivalente a um diapasão e a um diapente. E esta misteriosa harmonia é de tal importância que, quando Platão quis descrever no Timeu a maravilhosa consonância das partes e a obra do universo, a tomou como ponto de partida da sua descrição, multiplicando estas mesmas proporções e cifras segundo as regras e consonâncias adequadas, até abarcar o mundo inteiro e cada um dos seus membros e partes. Nós, desejosos de construir a Igreja, consideramos necessário e mais apropriado seguir essa ordem da qual Deus, o maior arquiteto, é criador e dono. E Giorgi continua o seu discurso neste mesmo tom, referindo-se a cada um dos passos que compõem a Igreja. Por exemplo, relativamente à Capela Grande, que considera a cabeça de um corpo harmonioso que forma o templo, diz-nos que deverá ter uma proporção de 2/3, que equivale ao diapente, uma das harmonias mais celebradas, e assim sucessivamente. Vou dar agora um salto de mais de 400 anos para me referir às duas obras emblemáticas do século XX que previamente identifiquei, da autoria de Le Corbusier, que podemos definir como um radical moderno, e de Hans van der Laan, a quem Padovan chamou moderno primitivo. A primeira, fundada no sistema proporcional com base no número de ouro. A segunda, no sistema proporcional derivado do número plástico. Assim, com este salto temporal, passarei por cima da crise que se abateu sobre a proporção, logo imediatamente a seguir ao Renascimento, por ação das dúvidas existenciais lançadas em pleno maneirismo e que atingiram o auge durante o período romântico. Apesar disso, a proporção conheceu durante o século XX momentos de revalorização, nomeadamente na obra dos arquitetos referidos, mas também de outros. Estes, eventualmente rendidos à perda irremediável da componente simbólica e à carga filosófica associadas à proporção, ainda a vão mantendo como andaime de suporte da composição arquitetónica, o que, diga-se, não é de sumenos, já que a forma encerra em si mesmo mistérios que só ela conhece. Le Corbusier, imbuído de um espírito racionalista cujas raízes remontam a Pitágoras e Leibniz, e seguindo a tendência de encontrar na natureza a ordem natural das coisas, tendência é essa que sofreu um enorme impulso com a obra referencial On Growth and Form, de Darcy Thompson, de 1917, cria, em 1948-55, o Modulor, um sistema de medidas aferidas ao corpo humano que tem por base a proporção áurea e se traduz através da adoção de uma sucessão de Fibonacci que podemos encontrar, por exemplo, na filotaxia. A aplicação do sistema ocorre em variadas obras, não só de Le Corbusier como dos seus seguidores. O arquiteto portuense Alfredo Viana de Lima é um desses casos. Fica aqui esta nota de um português, pelo menos. Estando muito presente, o Modulor, estando muito presente numa obra paradigmática do autor, que é o convento dominicano de La Tourette, situado perto de Lyon. Aparecem os números do Modulor
no dimensionamento da célula, enfim, no corte, todas as medidas, enfim, base do sistema. Já Hans van der Laan, o monge arquiteto, é guiado por outros intentos, de natureza puramente empírica e não baseada em qualquer crença metafísica num universo previamente desenhado. Redescobre em 1928 o número radiante de Gérard Cordonnier, a única solução real da equação cúbica 1 mais x igual a x ao cubo, e aproximadamente igual a 1,325, renomeia-o como número plástico para enfatizar a possibilidade de lhe dar forma tridimensional e cria um sistema proporcional próprio, que, segundo ele, lhe permite criar sucessões de números balizados pela razão de 3 para 4 e de 1 para 7, que respondem à capacidade perceptiva do ser humano. A primeira razão, 3 para 4, que é aproximadamente igual ao número plástico, será a mínima necessária para estabelecer a diferença. A segunda, 1 para 7, a máxima que a percepção consegue captar, já que a partir daí o desfazamento se torna muito difícil de discernir e se passaria por outra classe de dimensões. Contrariamente ao pensamento de Le Corbusier, cujo epigrama era "a cultura é um estado da mente ortogonal", para van der Laan a forma artística não deriva da natureza, mas é-lhe imposta. E isso aplica-se também à proporção. Para ele, é claro que o número plástico é uma criação estritamente humana, projetada no mundo exterior. Ele considera essa imposição da medida através da arquitetura de tal modo importante que se torna possível dizer que construímos de modo a manifestar a proporção, se não por qualquer razão. Acabei de citar, este último parágrafo, de Richard Padovan. Das poucas obras realizadas de van der Laan, é sem dúvida a ampliação da Abadia de Vals, aquela que manifesta plenamente a adoção do sistema baseado num número plástico, traduzido no dimensionamento geral dos espaços, dos elementos arquitetónicos que os definem, no dimensionamento das colunas e dos vãos, até ao dimensionamento do próprio mobiliário, ou até se pode dizer que começa mesmo por aí, todo o sistema. A sobriedade, traduzida em economia de meios, incluindo a restrita paleta de materiais, realça as relações proporcionais correlacionadas com a percepção humana, dramaticamente enfatizadas pela ação da luz. Acabámos de visitar 3 obras arquitetónicas de 2 tempos históricos distintos, as 2 últimas de meados do século passado, também para realçar que o património é algo que está sempre em construção. Em qualquer dos casos, a matemática não está inocente e, silenciosamente, terá prestado o seu contributo. Permitam-me terminar com um curioso diálogo que mimetiza um anúncio publicitário que esteve há pouco tempo aí nas nossas casas. Entre o arquiteto e o divino arquiteto. Diz o arquiteto: pode haver arquitetura sem proporção? E responde o divino arquiteto: poder podia, mas não era a mesma coisa. Muito obrigado.